Olá, bom dia. De acordo com o artigo 6º da Constituição de 1988, os direitos relativos à Previdência Social compõem de direitos fundamentais sociais, como o acesso à saúde, à educação, à segurança, entre outros. Porém, as mudanças na Constituição são constantes e desde a implantação da Lei Eloy Chaves, a Seguridade Social no Brasil sofre reformas dependendo do governo que está em vigor. E para falar sobre a reforma da Previdência, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com Carlos Henrique, que é servidor da base do Sindiprebs-RN, e com Felipe Araújo, que é coordenador do Sinteste-RN. Bom dia, Carlos. Bom dia, Felipe. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E o nosso tema de hoje é reforma da Previdência, né? A gente fala reforma da Previdência como se fosse algo que soubéssemos já de tudo, do que se trata. Mas eu acredito que tem muita gente em casa que não sabe sobre a história de como que surgiu esse regime da Previdência. E a gente quer falar um pouquinho disso. Essa lei Eloy Chaves, que foi também um pouquinho antes da Constituição, nesse período, que criou, que foi considerada a mãe da Previdência. Fala um pouquinho para a gente como que surgiu tudo isso. Primeiro, bom dia, Lívia, bom dia aos telespectadores. O resumo histórico, o resgate histórico da história da Previdência, ele é muito importante. Então, como bem foi falado, a Lei Eloy Chaves, ela é de 1923, então quase centenária, né? Ela se referia a uma caixa de pensão e aposentadoria dos servidores ferroviários da época, que era um segmento dos trabalhadores cuja categoria estava em evidência, né, as ferrovias, os meios de transporte. Então, esse marco inicial da Previdência, chamado Lei Eloy Chaves, ela realmente, no Brasil, representa a mãe da Previdência em si, né? E depois dela é que vieram outros desdobramentos. Mas assim, a gente sabe que, como você mesmo falou, 1923, muita coisa aconteceu e por volta mais ou menos dos anos 70, começaram a surgir as primeiras reformas relacionadas à Previdência, né? Diz que por causa da questão do capitalismo, que ficou fragilizado. Como é que surgiu esse momento? Por que começaram a surgir a necessidade dessas primeiras reformas, por exemplo? Em verdade, no resgate histórico, a gente, depois do surgimento da Lei Eloy Chaves, então todas as categorias de trabalhadores da época, né, criaram suas caixas próprias. Então é a época dos IAPs, IAPI, IAPB, IAPC, né? A última letra é bancários, comerciários, ferroviários. Então foi uma época em que surgiram as diversas caixas que atendiam aos trabalhadores de suas categorias. Isso durou até os anos 60, quando surgiu a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, que juntou tudo isso sob a tutela do governo em si. Então, essa lei é de 1960, é a Lei 3.807. Ela representa um grande marco porque reuniu em um só tronco todos aqueles galhos que amparavam os trabalhadores com suas caixas. De lá para cá, sim, aí foram sucessivas legislações, né, umas restritivas, outras menos apenantes dos trabalhadores, que desembocaram na Constituição de 88. A gente pode dizer que dos anos 60 até a Constituição, tivemos uma época de ascensão, né, de conquista de direitos, com alguns pequenos retrocessos, mas de toda forma garantindo, ampliando os direitos, coroando-se com a Constituição de 88. Nesse curso da história, se a gente falar um pouco assim da história mais recente, vamos para o tempo de FHC, Felipe. A gente ouviu muito falar em reforma da Previdência, acho que foi mais de uma no período, né, de Fernando Henrique Cardoso, FHC, tanto no regime geral como no regime do serviço público. E, além disso, foi também um período que se criou-se previdências complementares. Fala um pouquinho para a gente aí, sobre esse tempo, que é um pouco mais recente, né? Claro. Você comentou sobre a década de 70, eles terem começado a mexer na Previdência. Não é por acaso que essa data ela é uma espécie de um marco inicial nesse sentido, né? Tendo em vista que a partir da década de 70 o capitalismo entrou numa crise bastante grande, uma crise internacional, uma crise mundial semelhante ao que estamos vivendo atualmente, né? E aí se colocou como a solução dessa grande crise o neoliberalismo, que é a diminuição do Estado, né? E o ataque ao que é público, inclusive aos próprios servidores, né? E aí o FHC entrou nessa linha, né? O Lula continuou também de certa forma, porque teve brecha para esse tipo de
de capitalismo neoliberal, e a Dilma também. Então, o FHC ele já mexeu no regime geral da Previdência, que é aquele que afeta os trabalhadores seletistas, a maior parte dos trabalhadores brasileiros, né? E aí, em 2003, Lula continuou o que a FHC não conseguiu fazer, que foi mexer no regime próprio de Previdência Social, que é dos servidores públicos, né? E a Dilma criou para, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, o FUNPRESP para o Executivo, o Legislativo e o Judiciário também, né? Que é o que a gente está enfrentando no momento, e agora o Temer quer mexer com os dois de uma vez, né? Com o regime geral e o próprio ao mesmo tempo. Então ele vai comprar certamente uma grande briga. Falando um pouquinho desse período de 2003, foi bastante forte, porque foi a época que os aposentados passaram a ter que contribuir, não é isso, Henrique? A gente dá um retornozinho lá no FHC, né? Que é para pontuar a história da emenda complementar número 20, que ela é de 1998. Foi nessa emenda que aqueles marcos de 30 a 35 anos exigidos para homens e mulheres, sejam da iniciativa privada ou do serviço público, foram sobrecarregados com pedágios. Então, a emenda constitucional número 20, de dezembro de 98, ela trouxe a exigência de idade e de pedágios para que o trabalhador pudesse aposentar. Foi um dos grandes golpes que os trabalhadores sofreram no sentido de conseguir seu direito à aposentadoria. Posteriormente, em 99, foi estabelecido o fator previdenciário, né, que tanta dor de cabeça causa na hora das pessoas aposentarem em função do seu condão de restrição, de diminuição da renda daquele que vai aposentar. Que é aquela continha que se faz de idade, tempo de serviço, se você vai receber integral ou não integral, é mais ou menos isso daí que se trata o fator previdenciário. Isso, o fator, ele rege a aposentadoria do regime geral, os trabalhadores, colegas trabalhadores da iniciativa privada. Então, ela leva uma fórmula que leva em conta tempo de contribuição, idade e expectativa de sobrevida. Então, tudo isso força o trabalhador a continuar na atividade para não ter uma aposentadoria menor do que deveria ter anteriormente a instituição desse fator. Mas aí ele se aposenta e tem que continuar pagando a Previdência? No caso, é só dos servidores públicos que isso acontece? Aí temos um detalhe, né? Existe uma diferenciação que vai chegar exatamente lá em 2003 com a PEC 41, né? A Emenda Constitucional 41. Para os servidores, para os trabalhadores da iniciativa privada, uma vez que eles se retiram da atividade, eles não têm a contribuição, mas se voltarem a trabalhar, continuam a contribuir, né? Tem que contribuir, aí já é outro detalhe. Já o trabalhador, o servidor público, depois da emenda 41, então foi instituído que a partir de certo valor ficaria imune até o teto da Previdência e daí para frente teria que haver contribuição mesmo de quem está aposentado, ou seja, o aposentado tendo que contribuir para nenhuma retribuição. Isso é o que é difícil de entrar na cabeça, né, das pessoas. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas vai ser no segundo bloco, tá? Continue aí que a gente vai fazer uma pequena pausa de 30 segundinhos. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a reforma da Previdência, com a presença de Carlos Henrique, que é servidor da base do Sindpreves-RN, e Felipe Araújo, que é coordenador do Sinteste-RN. Vamos continuar aqui falando sobre a questão da Previdência, da reforma, do que tem sobre esse assunto a ser tratado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do dinheiro da Previdência, porque todo mundo fala sobre por que fazer a reforma da Previdência? É porque tem um déficit, o rombo da Previdência. Mas esse rombo vem de onde? De onde vem o dinheiro que abastece a Previdência? Olha, segundo a Constituição de 88, confluem para a Previdência, né, o que seria a folha de pagamento, né, os ativos pagando os aposentados. Existe a contribuição digamos assim, do poder público e a contribuição do próprio agente empregador, né, através de taxações em cima, por exemplo, do lucro, né? Está lá bem discriminadozinho na Constituição. Então, são, no mínimo, 3 entes participando desse processo de contribuição para a Previdência. Só que a gente vê o tempo todo na mídia aparecendo que existe um déficit, um rombo da Previdência, que a Previdência está negativa, né? Só que, na verdade, isso é um mito, né? E assim, de onde é que vem esse mito? É porque a forma como
muitos governantes calculam a questão do dinheiro que vai para a Previdência não é baseado no que está, na verdade, na Constituição. Porque o que eles fazem é o seguinte, eles pegam os ativos, somam a contribuição, pagam os aposentados e dizem que falta dinheiro. E realmente, se for olhar só por esse cálculo, falta. Só que eles não levam em consideração os impostos em cima do lucro, os impostos que são pagos pelos empregadores, né, pelos empresários, pelos donos de empresa, que seriam impostos como o COFINS e o CSLL. Então, se esses impostos que deveriam ir para o bolso do aposentado, para o trabalhador que contribuiu a vida inteira, se ele não está indo para aí, para onde é que ele está indo? Essa pergunta é importante. Quer dizer que não são somente os ativos que cobrem os aposentados, por assim dizer. Tem essa outra contribuição. Então, assim, esse déficit, ele beneficia alguém especificamente, né? Isso, beneficia alguém e esse alguém não é o trabalhador, não é o aposentado, porque o dinheiro que deveria ir para o aposentado, ele está indo para pagar uma outra conta, né, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando um pouco, vai para pagar a dívida pública, que é uma dívida que se tem com banqueiros, especuladores financeiros. Então, o dinheiro do trabalhador que deveria voltar para o trabalhador quando se aposenta, não está indo. Interessante. Nós falamos sobre a dívida pública aqui no programa passado, né, que foi sobre o PLP 257, que tratava um pouco dessa questão do orçamento do país, né? Então, tem a ver também a questão da Previdência com essa dívida pública. O que o 257 tem a ver com a questão da Previdência? Me fala um pouquinho, o Carlos ou o Felipe, fiquem à vontade. Acho que eu posso falar um pouco e depois... no caso, o PLP 257 ele se origina da renegociação das dívidas dos estados com a União. E aí o PLP ele vem endurecer a lei de responsabilidade fiscal e, nesse sentido, ele vem mexer principalmente com a questão do gasto com o pessoal. E nesse gasto com o pessoal pega-se salário, né, pega-se taxas indenizatórias, mas pega também a questão previdenciária. Por exemplo, atualmente... O percentual em cima da questão do salário para a Previdência está em 11%. E aí depois entra a contribuição do poder público e tudo. Mas o trabalhador contribui com 11%. E o que está colocado no PLP é um aumento em cima do salário para 14%, ou seja, mais dinheiro para futuramente ele poder se aposentar. Mas não é só isso, né? Está colocado também, orientada, a criação de fundos complementares. O que é isso? São fundos previdenciários que são privados, ou pelo menos de direito privado, e que já existem para a universidade, por exemplo, o Sinteste representa as universidades, né, o FES e o UFRN, mas o PLP orienta a criação de fundos privados complementares também para os municípios e estados. Então é bem mais amplo. Ele mexe sim com a questão previdenciária. Essa coisa que você acabou de dizer, de fundos complementares, etc., tem alguma coisa a ver com privatizar a Previdência? Porque se fala muito essa palavra também, privatização da Previdência, privatização da Previdência. O que é exatamente isso dentro dessa conversa, desse imbróglio todo, que é falar de um tema tão difícil? O que é exatamente essa privatização da Previdência? Quem que ganha com isso? Como é que a população fica nessa situação? Como foi pontuado a respeito do FUNPRESP, né, dos fundos complementares de servidores, é uma grande contradição, porque esses fundos terão que investir, né, eles terão que arriscar em mercados de ações, estarão trabalhando paradoxalmente contra o próprio trabalhador. Como assim? O dinheiro que o trabalhador depositar no fundo, ele vai ter que ser investido para que renda alguma coisa e vá se atualizando no futuro, na hora de pagar, né, os passivos, na hora que o trabalhador for aposentar, que o servidor for aposentar, vá buscar aquele dinheiro. E tem sido muitos os casos, não só no Brasil, como pelo mundo afora, de fundos complementares que dão com os burros na água. As experiências no Brasil, lá dos anos 70, como o CAPEM e outros fundos privados, são experiências terríveis, onde terminaram os trabalhadores recebendo R$19 por suas aposentadorias e pensões, ou seja, é uma coisa que ruma contra o trabalhador. É o trabalhador especulando, ele está investindo num fundo especulativo. Esse fundo especulativo vai buscar o lucro, e a busca do lucro significa o prejuízo do trabalhador. É em cima do trabalhador que se tira esse lucro. Então, é uma coisa completamente antagônica
na hora que o trabalhador vai a um fundo para lutar contra ele mesmo. Você quer complementar, Felipe? Gostaria. Só para dar o exemplo do Postales, né, que é o fundo privado dos servidores dos Correios, né, que foi um fundo que pegou o dinheiro desses trabalhadores dessa empresa, aplicou em títulos do Tesouro Nacional da Argentina. A Argentina entrou numa crise financeira, numa crise econômica grandiosa, e o dinheiro dos trabalhadores foi perdido. E não era pouco dinheiro, era muito, para casa de milhões. E o que aconteceu em termos práticos depois com os servidores do Correio que quiseram se aposentar? Tiveram dificuldade, e não só isso, eles próprios estão tendo que pagar o rombo que o fundo causou por um mau investimento. Ou seja, o dinheiro do trabalhador foi perdido. Então, uma fragilidade muito grande, né, desse tipo de... Mas, então, assim, se a gente for fazer uma diferenciação, qual é a segurança que nós temos na Previdência que nós temos hoje, diferente dessa complementar? O que seria de diferente nesse sentido da segurança mesmo, de ter lá no futuro? A segurança está registrada na história. Veja que a Previdência vem aí honrando os seus compromissos, por exemplo, o que é administrado pelo INSS, mais de 30 milhões de benefícios que são religiosamente pagos em dia. Até hoje nunca houve uma falha sequer no pagamento dos beneficiários, e olha que são mais de 30 milhões de pessoas. Então, isso que é previsto na Constituição, como bem falou aqui Felipe, a questão da Seguridade Social, né? Aí estamos falando do pessoal do regime privado, a Previdência está incluída no capítulo da Seguridade, que prevê o amparo da saúde, previdência e assistência social. Porque quando se fala de déficit público, voltando àquela questãozinha básica, só se joga lá a contribuição do empregado e do empregador contra as despesas lá do INSS. Evidentemente que não fecha a conta, mas ninguém remonta a história de que há outras fontes, inclusive até os concursos de prognóstico de loteria, né? Contribuição sobre o lucro do líquido, e receita de COFINS, etc. Então, a Seguridade, existem estudos feitos aí pela Associação Nacional dos Fiscais que provam que a Seguridade é superavitária. E a Previdência está incluída nesse tripé, ou seja, não falta dinheiro. Então, na prática, em time que se ganha, né, a gente não vai mudar nada e pode ainda melhorar se funcionar da maneira como deve, né, se vier o dinheiro desses outros locais, não é isso? Agora sim, a gente vai ter que passar para o nosso bloco seguinte e a gente vai retomar a conversa no terceiro. Vamos para um breve intervalo e continue com a gente aqui no Diálogo Plural, a gente volta rapidinho. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a reforma da Previdência, com a presença de Carlos Henrique, que é servidor de base do Sindpreves-RN, e Felipe Araújo, que é coordenador do Sinteste-RN. Bom, vamos voltar aqui, né, ao tema, mas antes da gente continuar conversando, a gente vai ouvir umas perguntinhas externas dos nossos telespectadores e um relato do nosso advogado do Sinteste-RN falando um pouquinho sobre o tema da reforma. Vamos lá, vamos ver. Eu quero saber como é que vão ficar a questão dos direitos a partir de agora, com essa reforma. Eu sou bem leigo em relação a isso, então eu gostaria de saber quando eu posso me aposentar, quais são as formas que eu posso me aposentar. Eu acho que tem a voluntária, tem a compulsória e também quanto eu vou receber quando eu me aposentar. Pela legislação vigente pelo período que eu entrei. Já que eu entrei em dezembro de 2012, eu acho que foi antes da reforma da Previdência, que está havendo hoje. Vem sendo noticiado ao longo desses meses um estudo por parte do governo em modificar a Previdência. Qual é a nossa preocupação no CETAM, nesse assunto? É a precipitação por parte das pessoas em acelerar uma aposentação sem necessidade. Por quê? Primeiro, é um estudo. Segundo, nós não sabemos ainda, porque não tem uma proposta concreta. O que nós temos são informações de notícias de jornais, então nós não sabemos até onde o governo quer e qual é a intenção. Então, assim, a nossa preocupação é no sentido de que todas as propostas são ainda no campo da especulação. Não existe um documento formal
querendo ou pretendendo a reforma da Previdência ou a reforma das formas de aposentação. Então, o que eu recomendo? É que as pessoas tenham paciência, porque eu não acredito, pelo menos nesse momento, que o governo ou o Congresso traga uma reforma previdenciária que não respeite o direito adquirido. Significa dizer o quê? Que aquelas pessoas que já têm o direito de se aposentar não vão perder o direito que já adquiriram. E aquelas pessoas que estão no curso de uma possível aposentação, a história tem mostrado, ou melhor, o Congresso tem mostrado que para essas situações foram criados mecanismos de transição, né? A exemplo da emenda 47, a própria emenda 20, que trouxe mecanismos de transição. A gente viu aí duas perguntas que são dúvidas, né? Porque hoje em dia acho que é bem difícil alguém saber como que se aposenta, passadas tantas reformas, né? Você vê um jovem e uma pessoa que parece que já está mais próximo de se aposentar, e o nosso advogado falando sobre as especulações, as incertezas, né? E chegou a comentar da questão de transição. Será que é isso mesmo? É polêmico, né? Porque será que não tem mesmo, não afeta, né? Essa coisa que tem se falado sobre a reforma da Previdência, já tem documento? Você sabe alguma coisa sobre isso? O que está se falando no governo Temer agora sobre isso? O que temos é exatamente, por enquanto, especulações, né? Não há nada escrito no papel e o que ouvimos são notícias dispersas dando conta de que virão reformas. Então isso aí é praticamente inevitável porque é um anseio aí do capitalismo, né? Exatamente reformar a Previdência de forma que os trabalhadores tenham suas rendas suprimidas em prol exatamente daquele juro, né, Felipe, pagar o juro da dívida interna do país que estão altíssima, mas por hora não há nada de concreto em relação ao que acontecerá. Tem-se perspectivas, mas não há nada de concreto efetivamente, temos que aguardar para ver quais serão as regras que serão sugeridas. Felipe. Bem, sobre a pergunta do rapaz, né, acho que era o Vinícius, os servidores mais jovens, eu costumo dizer que eles já entram na universidade ou no serviço público sendo roubados, né? Porque a previdência deles já não será mais integral pelo INSS. Porque desde 2013 foi criado o FUNPRESP, que é o fundo privado complementar, que nós já explicamos a natureza dele, e existe um teto que o INSS cobre, que é o teto do regime geral de previdência social, que atualmente está em um pouco mais de R$5.000. Então, acho que R$5.189,82, mais precisamente. Muito obrigado. Então, tudo que ultrapassar esse teto não é mais coberto pelo INSS. Deveria ser coberto pelo FUNPRESP. Mas tem um grande problema aí, que é o seguinte. O servidor, ele contribui para... digamos que ele vai aderir ao FUNPRESP, que não é a orientação do Sinteste, por sinal. A gente orienta que não adira, né? Mas digamos que ele vai aderir. E ele vai pagar o que ultrapassou esse teto de 5.100 e uns quebradinhos, né? A ideia é que ele, quando for se aposentar, ele vai ter uma parte pelo INSS, outra parte pelo FUNPRESP. E aí ele teria a aposentadoria integral do que ele recebia quando era ativo. Completo, o valor cheio. O valor completo. Entretanto, qual é o problema? Como o Henrique aqui muito bem já nos explicou, esse fundo faz investimentos de alto risco, comprando ações de empresas, comprando títulos do Tesouro Nacional na Argentina, por exemplo, mas também em outros países. E esse fundo ele está a serviço do mercado financeiro. Se o mercado entra em crise, e isso acontece periodicamente, o fundo entra em crise junto. Então o servidor contribuiu, achando que ia receber no seu futuro, na sua aposentadoria, digamos que R$2.000 só pelo FUNPRESP, tirando o do INSS, mas ele não vai receber 2.000, ele vai receber 1.500, 1.000 se receber, se o fundo não quebrar, como aconteceu já em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, nós temos já um exemplo do Postales, né? Então é extremamente problemático e a gente diz não ao FUNPRESP, a gente defende a não adesão ao FUNPRESP, inclusive, por conta disso, para tentar quebrar o fundo mesmo, e eles estão com dificuldade porque os sindicatos no Brasil inteiro defendem a não adesão, e a gente quer a aposentadoria integral pelo INSS. Henrique, vamos falar então de coisa boa? Porque a gente até agora falou aqui de muitos problemas, mas existe uma defesa de uma previdência ideal, né? Isso, em tese, a Constituição ela fala sobre ser uma previdência universal, onde todos tenham direito, que uns possam cobrir os outros. Como é que isso é possível? É assim? Me fala um pouquinho sobre qual seria esse modelo de previdência ideal e o que, por exemplo, os governos deveriam estar fazendo, que não estão fazendo, e, enfim, o que você nos diz sobre isso?
Acho que a primeira lição dos governos seria promover o efetivo desenvolvimento do país, né, dar emprego, porque na hora que nós temos 11 milhões de desempregados, não é isso? Então isso acaba com qualquer orçamento. Então são empresas que param, são as contribuições que deixam de ser vertidas para a Previdência. Então é muito fácil chegar e jogar a conta sobre os trabalhadores, quando o correto é implementar políticas que promovam o efetivo desenvolvimento do país, que combatam a corrupção, né, que está aí a gente vendo coisas escabrosas pelo meio do mundo, e que se fechem os ralos de corrupção, que se bem aplique às contribuições dos trabalhadores. Então, essa lição básica certamente vai nos dar uma previdência sustentável, superavitária e que contemple não só a parte daquele trabalhador efetivo, daquele trabalhador que está em atividade, mas também a questão da assistência social. Porque vejam que lá no INSS, ele sustenta lá, ele administra e paga o benefício assistencial a um idoso, ao deficiente que não teve a condição de trabalhar. Por isso que se diz que a Seguridade ela é solidária, é contributiva, de acordo com a capacidade, solidária e devida a todas as pessoas. A sociedade não pode abandonar seus filhos. A gente tem que ter isso em mente. O capitalismo é o individualismo, né? É a acumulação e o individualismo. Então, nós temos que partir para outra visão de consciência e de humanidade, onde todos sejam contemplados, onde cada um na Terra, onde mora, no Brasil, onde a gente mora, todos sejam devidamente amparados, né? Eu quero agradecer a presença de Carlos Henrique, de Felipe. A gente poderia continuar falando. Espero que a gente possa ter contribuído com esse tema. E se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, você pode acompanhar as nossas atualizações no Twitter, o @SinteshRN, no nosso site, o sinteshrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SinteshRN. Até o próximo sábado e lá vocês já vão ter a companhia da Camila Savana de volta ao programa. Muito obrigada.